Deus Mamon. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Essa passagem ela vem de um contexto que Deus fala sobre a candeia, né? Sobre os olhos, sobre o homem. Se os olhos do homem ele é mau, o corpo também ele é mau, né? Então, quando ele entra nesse versículo, não podeis servir a Deus e a Mamon, ele fala sobre essa divisão, esse, digamos, duplo pensamento, né? O homem sempre ele gosta de viver isso, porque ele permite primeiro ser tentado, porque não há tentação nenhuma que não seja humana, mas fiel é Deus que dá o escape. Toda tentação a pecar, ela começa na mente para descer ao coração. Ela pode vir pelos olhos, pode vir pelo cheiro, pelo ouvido, né? Pelo pensamento, e aí flui porque o homem permite. Quando ele fala não podeis servir a Deus e a Mamon, eu nunca vi um século em que o homem ele se corrompeu e se corrompe só pelo fato de olhar mais valores do que a humanidade, do que o amor, do que a própria graça de Deus, ou seja, o Evangelho de Jesus. Porque não existe parceria alguma do Evangelho da luz com as trevas. Não pode eu dizer eu sou cristão e ao mesmo tempo ser um adorador de Mamon. Mamon aqui, essa palavra é usada, esse termo bíblico, para identificar o apego, a cobiça, né? O amor ao dinheiro. Quantas pessoas que brigam, deixam até a salvação porque tem que dizimar, porque tem que ofertar, ou seja, ou até briga com um ente querido por causa de herdar, né? Porque um pai deixou o seu dinheiro, né, que trabalhou tanto para herdarem, e eles não conseguem simplesmente dividir. Não, um quer usurpar, o outro vai ficar na falta, o que vai ficar na falta quer de alguma maneira a parte dele, e o que ficou em posse não quer dividir. Por quê? Porque tem esse Deus no coração e o outro não deixa de ter também. E isso dá o quê? Cada crime terrível, cada escândalo terrível, porque o homem tem se corrompido. O homem tem deixado a palavra de Deus, a verdade de Deus, por causa de coisas perecíveis. Glória a Deus, muitos não entenderam o Evangelho na verdade e não faz nem caso dele. E quem não faz caso da palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos para os cumprir, também não deve fazer caso da sua salvação. Olha, se você não ama Cristo, que morreu por você, como você vai amar o seu próximo? Por isso que nós vemos escândalos aí de homens que matam seus cônjuges, dizendo que são cristãos, que até pregam, trazendo esses escândalos, porque tem um amor ao dinheiro, tem um amor ao pecado, às trevas, porque a semente do pecado de Adão foi implantada em nós, né? Nós recebemos uma maldição por causa da prática de Adão, por causa da desobediência de Adão, mas um novo Adão, o segundo Adão, né? Cristo se ofereceu para nos livrar do poder dessas trevas. Porém, existem aqueles que não querem acordo com o Evangelho só por ter apego demais às riquezas, não dividem. E há aqueles que usam da riqueza para destruir instituições, destruir famílias, destruir lares. Por quê? Porque são instrumentos de Satanás, porque resolveram ser. Mas tu que é cristão, que tipo de apego você tem a Cristo, aos seus ensinamentos
a humanidade que há na graça, porque a graça ela é perdoadora, a graça ela se compadece, a graça ela dá oportunidade a cada pessoa de se retratar e mudar enquanto a vida, né? E você tem aplicado a graça de que forma na sua vida? Com apego às riquezas, com ódio, entendeu? Agora mesmo teve um caso recente de um determinado apóstolo, não vou citar o nome em respeito à memória dele, porque as pessoas são assim. Basta morrer para dizer que a pessoa está em pecado. Gente, a morte é para todos. A morte física é para todos. Entendeu? A morte é para todos. A Bíblia é que você vai ver que todos aqueles, até os servos de Deus que praticavam a palavra de Deus, teve que passar pela morte. Porque essa semente que está plantada em nós é uma semente que é contra Deus. É a semente de Adão. E ela só pode se desfazer de duas formas. No arrebatamento da igreja, a pessoa está no fim, para o seu transformar esse corpo, ou na morte física. Então ninguém pode escapar. Então é para isso que tem que haver a preparação desde já. Mas enquanto houver, né, no meio do povo de Deus, pessoas que não ouvem a palavra, né, vão à igreja até, frequentam, mas são cheios de ressentimento, são religiosos. Isso tudo são brechas abertas. Pessoas que tinham a prática sodomita antes e hoje continuam no corpo com essa prática, né? Começa dizendo que está buscando a Deus, usando um dom de língua, mas continua naquela prática sodomita. Eu vejo muitos ministérios que se identificam muito com isso. Assim como existe ministério que são apegados às riquezas, mamon, de ver os desfiles de moda, de grife na igreja, e existe também aqueles que dividem, que se dedicam à divisão na igreja. Tudo que eles falam é para dividir, só falam em dividir em poder, entendeu? E aqueles que se escondem atrás de um rótulo de cristão, mas ainda está na prática de gostar de homem gostar de homem, mulher gostar de mulher. Por quê? Porque ele não deixou a palavra entrar, não deixou. O que adianta você dizendo que rodopia no espírito, né? Que o poder de Deus age, o mistério, fala em língua estranha o tempo todo e ainda tem desejos do seu passado de sodomismo, reservas malignas e apego também a coisas que Deus não gosta. Então arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é mais comprometimento com Cristo e prática da sua palavra do que esse rótulo de religioso, entendeu? Muito sermão, lê muito, estuda muito e pratica pouco. Glória a Deus, né? São tantas reuniões de oração, mas no final só se reúne para falar heresia e se rebelar contra autoridades constituídas. Autoridade de Deus, não aqueles que se dizem que são autoridade de Deus fingindo, hipócritas, fascistas, mentirosos, entendeu? Esses que chamam as pessoas que são cristãos legítimas e praticantes da palavra de Deus, eles chamam de fascistas, na verdade fascistas são eles que se escondem dentro do evangelho, mentirosos, a favor do aborto, a favor de tudo aquilo que desagrada a Deus. Entendeu? Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Deus mamon que você adora, que você briga, né, divide por causa de dinheiro, não é por causa de Cristo, porque quem é a favor do Evangelho, quem ama o seu próximo, não briga e nem fica se odiando um ao outro por causa de coisas perecíveis. Isso é prova de que a pessoa ainda não cresceu em Cristo, ou na verdade está sob o poder das trevas, e dessa maneira você pode perecer e pode pagar um preço muito caro da parte de Deus, sofrendo até o juízo dele aqui na terra ainda, se não mudar de atitude. Que Deus tenha misericórdia de nós e venhamos entender o que é ser cristão verdadeiramente, e toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Deus nos abençoe e guarde. Shalom, Adonai.